Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Mulheres à Frente, uma iniciativa da Frente Parlamentar da Mulher da Câmara Municipal de Natal, em parceria com a TV Câmara Natal. E hoje nós iremos debater mulheres nas políticas públicas. Para isso, eu conto com a participação idealizadora do tema do programa, vereadora Margarete Regia. Seja bem-vinda novamente ao nosso estúdio. Muito obrigada. Aqui eu também quero agradecer a presença da nossa senadora, nossa convidada. Agradecer por esse momento tão importante, onde nós iremos discutir, né, as políticas públicas que hoje estão sendo implementadas no nosso país e através, claro, da atuação da nossa senadora, com muitos projetos importantes para o nosso Brasil. Antes de passar a bola para a nossa senadora, falar um pouquinho sobre a nossa convidada. Zenaide Maia é natural de Jardim de Piranhas, filha de pequenos agricultores do Seridó Potiguar. A vocação política se manifestou cedo. Aos 15 anos, já era presidente do Departamento Feminino da Casa de Estudante de Caicó. Ela formou-se em Medicina pela UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e atuou na Medicina Familiar no Hospital Onofre Lopes, em Natal. Também foi diretora de um complexo de saúde em Parnamirim entre 1983 e 1988. Foi 2 vezes secretária de Saúde de São Gonçalo, nas gestões iniciadas em 1992 e também em 2009. Esse é um pequeno currículo, uma pequena biografia da nossa convidada, senadora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu que fico feliz de vir aqui, porque eu costumo dizer que informação é poder. Então, a comunicação desse país é e sempre será, qualquer comunicação. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. E eu digo a nossas colegas, nós temos que dar visibilidade. E dar visibilidade é o que vocês estão fazendo aqui com esse programa, que eu me sinto honrada em participar, mostrando para a sociedade a importância da presença feminina na política brasileira. Verdade. Senadora, vereadora, nós temos um VT agora produzido pela TV Câmara Natal para falar exatamente sobre esse tema, mulheres nas políticas públicas, as conquistas. Confira então. Em 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data nasceu após uma série de manifestações feministas por melhores condições de trabalho. Ao longo das últimas décadas, mesmo que tardiamente, as mulheres tiveram conquistas expressivas no âmbito das políticas públicas. A principal delas foi o direito ao voto. Nossa luta realmente é muito antiga, né? Permanente e persistente. Mas importante registrar, né, nesse momento mais contemporâneo, né, o voto feminino, que inclusive tem data aqui comemorada 24 de fevereiro, que foi uma conquista, né, assegurada após lutas e movimentos das mulheres brasileiras. O primeiro voto foi aqui no Rio Grande do Norte. Juvenal Lamartine aqui aceitou o registro de voto, né, de Celina Guimarães, que foi o voto que aconteceu antes de todas as brasileiras, né, ter esse direito assegurado. Tem mulheres que ainda são vivas hoje que votaram pela primeira vez que teve direito ao voto. Então, assim, é muito recente, isso é uma luta. A luta das mulheres é longa, é uma luta longa, e para conquistar espaço, a partir, inclusive, disso que é básico, né? O direito de ser uma cidadã e de votar. A desigualdade salarial entre homens e mulheres é outro problema ainda presente em nossa sociedade. Essa é uma realidade cruel com as mulheres, né? Nós temos, os dados de 2022 mostram que as mulheres chegam a ganhar 22% menos do que os homens. E quando essa mulher é uma mulher negra, essa desigualdade é muito maior. Então, nós temos hoje um mercado de trabalho que, para o mesmo salário, se você tiver uma oferta de trabalho no mesmo salário, a mesma qualificação profissional, o mesmo nível de escolaridade e na mesma região, ou seja, no mesmo espaço, uma mulher chega a ganhar 22% menos do que o homem para aquela mesma característica de trabalho. E isso
é uma luta das mulheres para que a gente possa ter igualdade salarial. A diretora da Confederação de Mulheres do Brasil, Rosa Mello, e a conselheira na Federação das Mulheres do Estado, Vera Raposo, acreditam que a situação pode mudar com a sanção de um projeto de lei criado para punir as empresas que pagarem salários menores a mulheres que exercerem a mesma função de um homem. É impossível o Brasil se libertar, o Brasil se desenvolver, sem contar com a energia, com a capacidade técnica, com a inteligência de mais de 50% da sua população, que são as mulheres. Então, é necessário, é urgente, que em nosso país seja considerado, seja articulado políticas públicas que liberem essa energia, que respeitem as mulheres, que assegure as mulheres na linha de frente do desenvolvimento do país. Hoje nós já temos no Congresso, já tramitou no Congresso, um projeto de lei, chegou a ser votado, porém não foi sancionado. Era um projeto de 2002 que obrigava e punia as empresas ou empresas que praticassem esse tipo de situação. A implementação de uma política de creches mais efetiva, que contemple todas as crianças, é outra luta dos movimentos femininos. Nós precisamos urgentemente cumprir o Plano Nacional de Educação, o PNDE, se não me engano, essa sigla, que teria um planejamento até 2024 de em torno de 50% das crianças com idade de usufruir esse direito, que é um direito da criança, é um direito da mulher, da família e é um dever do Estado. Mas aqui, mais de 1.700 crianças não foram sorteadas. Como a gente pode definir uma política de creche por sorteio? É preciso encontrar uma solução. Como a mulher pode se inserir no mercado de trabalho sem ter a creche, sem ter a licença maternidade, sem ter a questão da igualdade salarial. Hoje, a legislação brasileira garante uma licença maternidade de 120 dias às mulheres que acabam de ter filho. Segundo Vera Raposo e Rosa Mello, o período ainda é insuficiente. Que a licença maternidade de 120 dias, inclusive eu queria registrar que na época que ela passou a alcançar 120 dias, eu aqui como Federação de Mulheres, nós fomos em caravana até Brasília acompanhar a votação, porque era uma tensão muito grande, os empresários alegando que iria ter muito desemprego para as mulheres, fazendo um lobby muito forte, e reunimos, mobilizamos o movimento, fomos para Brasília fazer a pressão para alterar essa lei. Ora, isso foi em 89, certo? Hoje eu acho que devemos reativar esse movimento, abrir novamente essa discussão para ampliar a licença maternidade. A licença maternidade de 120 dias é pouca. Tem países que chegam com programas de licença maternidade que chega a 1 ano, mais de 1 ano, enfim. Hoje o Brasil precisa se atualizar ao que está acontecendo em outros países do mundo. As sociedades de pediatria, né, recomendam que a criança ela mame, ela tome só leite materno, pelo menos até 6 meses. Então, como que uma mulher que trabalha, ela vai... E tem uma lei que diz que é necessário, as empresas com mais de 30 mulheres, a partir de 16 anos, precisam ter um espaço onde a criança possa ficar e que a mulher tenha dois pequenos intervalos para ir lá amamentar a criança, e a criança esteja lá. Porém, é lógico que as empresas não conseguem cumprir isso, não cumprem isso. Então, se considerarmos todo esse cenário, essa dificuldade, é claro que a licença maternidade teria que, pelo menos, acompanhar essa recomendação de que a mãe pudesse ficar exclusivamente amamentando até os
pelo menos os 6 meses da criança. Vereadora, nós falamos no VT sobre a conquista do voto, licença maternidade, sobre o sorteio de creches. São assuntos que precisam de avanços, precisam ser debatidos? Com certeza, principalmente, no último programa nós falamos sobre esse tema, exatamente a questão da política pública, né, para a mulher. Principalmente a mulher que está lá no subúrbio, né, está na comunidade mais afastada, que muitas vezes não chega a informação. E como a doutora Zenaide disse, o papel da imprensa é muito importante, exatamente porque chega a informação exata e muitas vezes o acesso é mais rápido também. E eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Zenaide. Olá, senadora. Há uma subrepresentação notória das mulheres no parlamento. Apesar de pequenos avanços nos números, as bancadas femininas ainda estão longe da sonhada equidade. O que fazer para superar esse problema? Olha, a gente tem que dar visibilidade às mulheres, como a gente, quando diz mulheres, a gente diz a toda a sociedade. A importância da presença no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. E me preocupa quando eu vejo, Margareta, alguém dizer, principalmente mulher, eu não tenho nada a ver com política. Como não tem a ver? Lembrando aqui que a quem vai nos assistir, dizer o seguinte, como a gente não tem nada a ver com casas, que é quem define o nosso salário. Quantas horas vamos trabalhar, com que idade nós vamos nos aposentar. A exemplo da última reforma da Previdência, aumentaram 7 anos na aposentadoria das mulheres, quando o mundo todo tem um olhar diferenciado, porque todos sabem, eu sou senadora, mas sou mãe, sou avó, sou esposa. Você está entendendo? Então, nós mulheres, trabalhamos sempre um expediente a mais. Então, eu digo o seguinte, mulheres, venham para a política, porque todas as decisões da vida que compete a gente, e que, se eu falasse aqui só em nome das mulheres, Margarida, a gente já está falando em mais de 50% da população brasileira. Então, nós temos que estar presentes. Lembrando que quem define o número, vocês falaram aqui sobre creches, que as crianças que vão ter direito foram sorteadas, que isso é um absurdo, no século XXI, a gente lutando por equidade, por igualdade. Pois fiquem sabendo que é o Congresso Nacional quem define os valores que vão para a educação pública, então os valores que vão para a creche. É no Congresso Nacional que se define os valores que vão para a saúde dos nossos filhos, para a saúde pública, para a segurança pública como um todo. Eu diria o seguinte, ela falou que eu sempre fiz política, a gente tinha, a maioria dos municípios só tinha o primário. E a gente, para estudar Caicó, tinha essa referência. A partir do ginasial e o 2º grau, Caicó acolhia a região toda. Então, a gente morava em casa de estudante. E eu acho que a gente, que foi criado interior, a gente assumiu uma responsabilidade muito cedo. Então, era um departamento feminino, onde eu ia fazer, eu não tinha nem 15 anos, eu era a diretora desse departamento feminino. Imagine hoje a gente pensar, nossos filhos ou netos com 14 anos assumindo uma responsabilidade dessa. Porque meu pai e minha mãe, eles tinham consciência que a única maneira, era 16 filhos, que o que ele poderia oferecer era educação. Você veja, meu pai era de 1911, mas ele já defendia, mas mamãe e papai diziam que mulher primeiro tinha que se formar para poder casar. Então, naquela época, não era o normal. O normal era preparar a filha para ser esposa, mãe. Para ser a esposa, mãe, que é um papel muito importante, mas nós temos que estar presente em todos os lugares que decidem a vida de nós mulheres, porque isso está fazendo com que nós decidamos a vida dos nossos filhos, netos. E lembrando que a gente aqui não é uma guerra mulher contra homem, pelo contrário, a gente faz um trabalho para ser eles por elas. O que a gente não quer ficar, a gente por trás deles. Igualdade, né, gente? Vamos botar os ombros assim e vamos seguir em frente.
Equidade, né? Como a Verdade. senhora falou na sua pergunta. Senadora, e muitas mulheres, elas têm receio de ocupar esses espaços públicos, temendo a violência, temendo até mesmo que calem essa mulher. É preciso se encorajar e tomar posse mesmo desses lugares públicos, do poder público, do legislativo, do executivo também. Claro, gente, a gente precisa fazer isso. Eu costumo dizer que nós temos que ter muita fé, aquela fé que faz a gente nunca baixar a cabeça, insistir, persistir e nunca desistir. Medo de violência política, se a gente não tiver nos locais de poder, aí nós vamos ter todos os tipos de violência. Precisamos estar, eu diria o seguinte, o que fez você ser candidata? O que me fez é o seguinte, eu sou médica da universidade e era secretária de saúde, fui de Parnamirim e de São Gonçalo. Mas o que eu observava, que como médica ou secretária de saúde, eu atendia um leque pequeno de pessoas, fica restrito. Você como pessoa física, sem ser através de política, você consegue ajudar, mas é um número mínimo de pessoas. Se realmente a gente quer lutar por uma redução da desigualdade social, como foi mostrado aqui, e se a gente quer lutar por uma democracia, por equidade, por justiça, porque nós mulheres não estamos aqui discutindo privilégios, nós estamos discutindo direitos. Como é possível a gente exercer o mesmo trabalho na mesma empresa e ganhar menos do que os homens? Isso é um negócio que não dá para entender num momento como esse. Essa luta da mulher, quando ela inicia a vida, ela tem que participar na escola, atuando não só nos movimentos, mas também participando ativamente nos debates no que se refere ao lado feminino principalmente, porque não é fácil. A luta da mulher é muito difícil. Quando a mulher busca um espaço na sociedade, realmente ela sempre é mal vista, porque imaginam que ela está querendo fazer uma dualidade de força, mas não é assim. Quais são as pautas, doutora Zenaide, que estão sendo defendidas nesse momento lá no Senado Federal, sobre a bancada feminina? Olha, a bancada feminina, eu sempre converso muito com elas, porque em 2019 nós tivemos um avanço que a gente conseguiu uma cadeira no Colégio de Líderes, no Senado Federal, porque, por incrível que pareça, passava 2, 3 anos sem ter nenhuma mulher no Colégio de Líderes, que a gente sabe da importância. Toda pauta que vai para a votação no plenário passa pelo Colégio de Líderes. Então, o que era que eu sempre chamava atenção? Nós somos minoria, mas éramos a segunda maior bancada. 15 mulheres, por exemplo. Nós somos minoria, no número de 81, mas somos a segunda maior bancada do Senado. Então, vamos exigir, porque os homens, independente dos partidos que estejam, eles valorizam, na hora de se unir, por exemplo, a bancada do boi, que chama lá boi, bala e Bíblia. Então, eles se unem independente de que partido esteja. Então, a gente, eu costumo dizer, vamos ter uma cadeira, Colégio de Líderes, e vamos, na hora de nos unir, se a pauta é importante para a gente vai votar em conjunto. 15 votos é muita coisa. E agora eu estou no partido PSD, que é um case. Pela primeira vez, um partido tem 6 mulheres. Somos 6 senadoras no universo de 16 parlamentares. Nunca teve isso. Inclusive, tem partido lá que não tem nenhuma mulher. E eu estava olhando, olha, é tão difícil assim a gente, mas se a gente for analisar, a gente faz menos de 100 anos que a gente teve o direito a votar, aprender a ler e escrever. E a gente é devagar, eu digo que é uma luta a cada dia, Margareth. Cada dia é a gente colocando uma pedrazinha ali. E a gente hoje, por exemplo, apesar do Rio Grande do Norte ser diferenciado nisso, tivemos a primeira prefeita da América Latina em 1928, Alzira Soriano, a primeira eleitora. Então, o Rio Grande do Norte, por exemplo, nos últimos 20 anos, só tivemos 4 anos no Rio Grande do Norte governado por homem.
E você vê, Pernambuco aqui vizinho, pela primeira vez tem uma governadora. Mas mesmo assim, nós só temos 2 governadoras no Brasil e passamos 4 anos com uma. Então, quando nos der oportunidade de aprender a ler e escrever, nós crescemos. É tanto que naqueles locais que dependem de processo seletivo, nós mulheres já avançamos um bocado. Mas aí, quando chega nos locais de comando, aí a gente vê a diferença. Você vai para um Tribunal Superior Eleitoral, você vai para um Supremo, para onde a gente vai? Tribunal de Justiça, TCU, aí você olha assim, no máximo 1, 2 cadeiras femininas, mas cabe a gente lutar. Uma coisa que a gente observa, as mulheres elas estão nas faculdades, nas universidades, elas estão tentando, elas estão buscando espaço. E esse é um momento muito importante, principalmente, mesmo com a desvalorização salarial, mas a mulher está em busca disso aí. Apesar das dificuldades, né, muitas mulheres querendo sair de casa para trabalhar, mas têm os filhos e não tem com quem deixar. Aí faltam as creches, muitas vezes, e isso é muito doloroso. Por isso essa desigualdade. O papel do senador, né, da bancada do Rio Grande do Norte, que nós temos a senadora Zenaide, é muito importante nessa defesa da mulher. O Brasil registrou, senadora, no ano passado, um aumento de todas as formas de violência contra a mulher. Na sua opinião, em que frentes o poder público deve atuar para conter esse nível de agressão às mulheres e meninas em ambiente doméstico e intrafamiliar? Educar, educar e educar. Esse machismo é estrutural. E para isso a gente tem que começar a corrigir de pequeno. Porque muitas vezes a gente mesmo era tratada assim, a gente tinha mais a obrigação de ser mais organizado, o homem poderia deixar as coisas mais à vontade. Então, a gente tem que educar. A única maneira de reduzir a violência como um todo, não só a feminina, é educação. Educação pública de qualidade em tempo integral. E isso nós não estamos inventando a roda. O mundo que quis evoluir ofereceu educação em tempo integral, gente. Então, se vocês olharem o orçamento, que quando você pergunta quais são os projetos para mim, que eu estou lá de frente, além desses de igualdade salarial, é o quê? Reforma tributária, orçamento, juros. Margarete, eu tenho uma PEC 79 que está desde 2019 na Comissão de Constituição e Justiça, que limita os juros dos cartões de crédito e cheques especiais a, no máximo, 3 vezes a taxa Selic. É constitucional, a gente não mexe na política monetária do Banco Central. Agora, por que aceitar que esses banqueiros, esses cartões de crédito, façam uma extorsão descarada, gente? É um roubo, 400% ao ano. E sabe o que mais? Esses cartões de créditos nos países de origem cobram no máximo 3% ao ano. E o Congresso Nacional pode sim. E por que é pauta feminina? Porque a maioria são mulheres. Lembrando que cartões de crédito não é para compra de supérfluo. Pelo contrário, hoje quem tem dinheiro compra os mais ricos, que chega a 15% da população. É para fazer a feira, é para comprar o medicamento para o seu filho, porque não tinha na farmácia popular. E agora eu convido as mulheres e os homens do estado do Rio Grande do Norte desse país ter um olhar bem diferenciado com o orçamento desse país, com a tributação desse país, porque tem aí uma reforma tributária, mas eu digo, tem que ser uma reforma tributária com justiça tributária. Essa história só de diminuir os impostos, juntar num grupo, reduzir o número de impostos, tem que ter uma tabela progressiva, tem que cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos que o mundo todo cobra. O país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, e que é referência para a gente na maioria das coisas, lá ele cobra no produto final de consumo, no máximo 26%. Sobre lucro chega a quase 50%.
Doutora Zenaide, um projeto novo de sua autoria, o PL 670-2023, cria o programa Mulher Alerta, que prevê a distribuição de aparelhos localizadores para serem usados por mulheres em situações de emergência. Como funciona esse programa? A gente pegou um modelo que já tem em alguns estados, Santa Catarina, através de um dispositivo que bota e a mulher já chama atenção através de um sistema, não é obrigado a ter internet, entendeu? Isso já é em alguns estados, Paraná, Santa Catarina, que tem uma redução da violência doméstica. Aliás, nas mulheres brancas, conseguiu reduzir em alguns estados, mas as mulheres negras, como sempre, além de ganhar menos, além ainda a violência ainda é maior. Outra dívida que a sociedade tem com os negros, o Brasil foi o último país da América Latina a libertar os negros, e libertou de uma maneira cruel, né? Salve-se quem puder. Entendeu? Então, a gente tem esse dado também aí importante. Quanto mais, isso é uma coisa atual. Eu digo assim, Margarete, sonho com o dia que a gente não precise de alerta, que a gente não precise ter uma bancada feminina, só feminina, porque não existe bancada masculina, mas a gente tem que ter uma procuradoria da mulher, um março com 8 de março. Por enquanto, isso é o que a gente precisa. Mas já pensou, quando a gente tiver equidade entre homens e mulheres, não vai ser necessário isso para a gente. Eu sonho com isso, hein, gente? Senadora, a gente já se encaminha para o final do programa. Passa rápido, não é, vereadora? Passa rápido. A gente se encaminha para o final do programa. Nós falamos no início do programa, só fazendo uma retrospectiva, falamos sobre licença maternidade, falamos sobre voto, aqui falamos sobre economia, sobre tributação, sobre previdência. Ainda dentro do tema, políticas públicas para as mulheres. O que é que a senhora acha que deve ser promovido, deve ser melhorado, que precisa ter um avanço mais urgente? Em qual setor? Educação, saúde e segurança pública. Agora, o que é importante? Políticas públicas. E por isso passa por tudo isso que a gente fez, porque todas as políticas públicas precisam de recursos. E a gente sabe de onde tirar uma tributação correta com justiça tributária, uma redução dos juros para que as mulheres também possam ser empreendedoras e gerar emprego e renda. Então, esse olhar diferenciado para as mulheres. E aí, como se falou aqui, política pública, por exemplo, licença maternidade, eu queria lembrar aqui que os países europeus, a grande maioria, praticamente deixa a mulher 2 anos, que a mulher que quiser ter um filho. Mas lembrando que há anos atrás, eles fizeram mais ou menos como o Brasil fez. Mulheres não arranjavam emprego, não tinha licença maternidade. Se fosse numa vida que a gente chama sexualmente ativa, que pode ter filho, já era preterida. E na própria licença maternidade, a gente já vê disparidade. Na iniciativa privada, só são 4 meses. Mas a maioria dos órgãos públicos já são 6 meses. Eu acho que a mulher deveria ter no mínimo 1 ano. E a gente ainda vai chegar lá, nos implorar para ter um bebê, porque era uma verdadeira perseguição. Tinha que fazer um exame in loco, né? Se escondia, a mulher escondia a gravidez. E a gente sabe que se não crescer e multiplicar. Tem países europeus, você viu aquilo, a reforma na França, justamente porque não tem mais jovem. A maioria da população já tem acima de 60 anos. Quer dizer, quando se pensa que sabe, e é importante que o Brasil acorde antes, eles estão pagando por uma situação que eles não tinham conhecimento. Mas a gente hoje tem, é como, por exemplo, o desmatamento. A gente tem o privilégio de ainda ter grande parte da Amazônia, quando os outros países só descobriram depois que já tinham desmatado quase tudo. Porque não sabia que a vida é a transversalidade da vida. Não existe ser humano, ser animal e ser vegetal. E está aí os extremos do clima mostrando isso. Nós temos o privilégio de saber disso em tempo hábil ainda, de se recuperar. Uma das entrevistadas estava conversando com a nossa repórter e falou que
ela participou ativamente dessa votação para a licença maternidade em 1988. Caravanas saíram daqui do Nordeste, foram lá para o Senado para essa votação, porque havia uma pressão muito grande dos empresários, dizendo que se tivesse a licença maternidade, as mulheres ficariam desempregadas. Isso em 1988. É como o Precisa salário... se atualizar, né? Justamente como a empregada doméstica dizia que ia perder os empregos. É sempre assim. Quando a luta é pelo trabalhador, pela maioria, a dificuldade é grande. Está aí o piso da enfermagem, que eu encampei. Piso da enfermagem. Que eu aprovei Foi 3 aprovado PECs. e não está em prática. Aprovei a PEC, botou na Constituição, depois tinha que ter uma PEC, porque considerava a enfermagem, aquela lei só se via para a enfermagem urbana, a rural. Aprovamos outra PEC, aprovamos uma PEC com recurso no orçamento e ainda estamos aí com um liminar do Supremo, porque a gente já garantiu os recursos, você enfermagem, que a maioria são mulheres. A gente já aprovou os recursos para a enfermagem dos serviços públicos, municipais, estaduais e federais, e para as instituições privadas, como as Santas Casas, que tem no mínimo 70% de atendimento SUS. O que está faltando agora é que os grandes empresários de hospitais não querem pagar 4 mil... Como garantir? Como garantir. Então, mas a gente vai ter que derrubar isso, porque não tem lógica. A enfermagem sempre foi aquela profissional do lado da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. E era como se não existisse. A pandemia veio mostrar isso aí, que aqueles homens e mulheres, principalmente mulheres, é muita mulher na enfermagem. Então, na pandemia, elas arriscaram a vida dela, da família, para salvar vidas. Entendeu? Não tem explicação para não ter um piso da enfermagem. Nós estamos na luta, porque nós não podemos garantir os recursos da enfermagem para o hospital privado, que, aliás, tiveram lucro, né, na pandemia. Mas, na luta enfermagem, o mais difícil era botar na Constituição, e a gente colocou, e o mais difícil era botar nesse orçamento, e a gente colocou. Como a luta também pelos professores, né? O salário dos professores, que É. também foi uma luta grande. Professor, você sabe que professor diria uma coisa que me chamou a atenção. Há uns 4 ou 5 anos atrás, os médicos, era a Angela Merkel, chamou para uma reunião porque os professores estavam ganhando mais do que os médicos na Alemanha. Aí eu achei interessante, porque ela chegou com aquele jeito simples dela assim, olhou assim e disse, pois não, senhores. Não, nós estamos aqui porque os professores estão ganhando mais do que nós, médicos. Aí ela olhou assim e disse, senhores, os senhores querem ganhar mais do que seus mestres? Se levantou e saiu. Eu achei assim, Fantástico. de uma simplicidade, de uma verdade. E a gente tem que respeitar o professor, é ele quem educa, né, gente? E é com esse pensamento que a gente encerra o programa Mulheres à Frente desta edição. Agradeço a vereadora Margarete Regia, que pensou no tema desse programa. Obrigada pela participação. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença da nossa senadora e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, desejando que as mulheres elas não percam a vontade de lutar, que continuem a estudar, e realmente a luta é de todos nós. Aqui eu quero entregar à nossa senadora uma lembrancinha, desejando um feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos, né, nesse momento Eu especial. que agradeço a vocês, a todos aqui, esse programa, e dizer que a felicidade é minha e ainda ganho presente, né, gente? Então, para as mulheres esperançar. Não podemos perder a esperança. E é assim que a gente dá uma caminhada a cada dia. Não tem nada fácil, mas também quando costuma dizer assim, você é rebelde, eu digo, não sou servil. Um abraço, uma feliz Páscoa para todos, um abraço carinhoso em todos que estão nos assistindo. Mulheres, venham para a política. Obrigada, senadora. Agradeço também a você que nos assiste e até a próxima edição.